Olá, muito boa tarde a vocês, acompanhando a gente já pelo Facebook, Thiago Freitas, mais um na marca do pênalti. Nossa live de hoje, vamos falar um pouquinho de futebol pelo Brasil, Série A e Série B. Vamos falar aí da novela Ricardo Jesus, Jorge Jesus teve seu fim esta semana. Também aproveitando a oportunidade para você se inscrever lá no canal, na marca do pênalti, lá no YouTube, vai lá, se inscreve, compartilha com os amigos, familiares, para debatermos muito o futebol pelo Brasil e pelo mundo. Comigo nessa tarde de hoje, sabadão, 18 de julho de 2020, Thiago Freitas, Minas Gerais, meu caro Sérgio Fernandes, lá em Rio Grande do Norte, o SF. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meu amigo Thiago. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo no momento. Quero pedir a vocês mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, na marca do pênalti, nos ajude nesse nosso novo projeto. Um projeto que se trata do futebol brasileiro, né? Aqui não tem time, não tem cor. A gente vai falar de todo mundo, né? E contamos aí com a colaboração e o apoio de todos vocês. Se inscreva no nosso canal, compartilhe aí nosso link e nos ajude nesse nosso novo projeto. Não é isso, Thiago? É isso mesmo, Sérgio. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer os nossos... Um pouquinho antes de começar a live, fui consultar o canal, completamos os primeiros 100 inscritos. E um projeto que já começou há um pouco mais de uma semana. A gente quer agradecer a todos os que já estão inscritos e pedir aos nossos amigos já inscritos que compartilhem. Se cada um de vocês trouxerem mais 10 amigos, em poucos dias vamos chegar aos 1000 inscritos. Bem lembrado, para a gente poder fazer as lives direto no Facebook, com certeza, no YouTube. E outra coisa, né? Logo estaremos com o nosso primeiro parceiro aqui divulgando com a gente aqui, acreditando no nosso projeto, o meu amigo Berguinho, da Norpel Peças Automotivas, um cara bacana, um cara do bem, acreditou no nosso projeto e logo vai estar aqui conosco, essa parceria na marca do pênalti. Mandando um abração especial à nossa amiga Juraci Fernandes, ela que está sempre curtindo a gente, uma pessoa bacana, do bem. E sem sombra de dúvida também, não poderia esquecer o nosso amigo do grupo na marca do pênalti, não é isso? Thiago, vamos falar o nome pessoal que está lá no grupo com a gente, participando aí do nosso projeto? Vamos agradecer a todos os amigos lá. Lembrando que tem palmeirense, vascaíno, é um grupo, lá não tem cor, né? Nosso objetivo lá é fortalecer e trazer ideias para o nosso projeto, tá debatendo sobre o futebol pelo Brasil e pelo mundo, isso é importante, e também o futebol regional, sem sombra de dúvida, marcante. Presidente, pois não. Inclusive eu quero fazer um agradecimento aos primeiros 101 inscritos no nosso canal, né? Graças a Deus. Inclusive, quero mandar um abração para o meu amigo Marcelinho, né? Falei com ele agora há pouco e ele se inscreveu também no nosso canal. E se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir. Devagarzinho a gente vai chegar lá, né, presidente? Com certeza. Também abraçar o meu irmão Cleir Regazzoni, no Pão de Açúcar, abraçar também está no grupo com a gente, vascaíno, tem o Abimael, botafoguense, tem o Wagner, corintiano, tem o Valber, palmeirense, tem o Nilberto, gremista, tem o Flaviano, São Paulino, se eu esqueci aqui, o Claudemir, ele que é flamenguista, temos o Alex Azulino, tem o Alexandre, CRB, o grupo está aos pouquinhos interagindo com o pessoal, com os amigos, e isso é bacana, tenho certeza que vai dar tudo certo, como já está dando, né? Chegamos aos 100 inscritos, isso é a prova que o pessoal está acreditando na nossa ideia, no projeto, né, Sérgio e Thiago? Isso aí, presidente. Eu queria agradecer também o pessoal aqui da minha cidade, o meu amigo Adriano, palmeirense, que se inscreveu também no nosso canal, enfim, vários amigos aí que estão acreditando no nosso projeto. Queria agradecer a todos e, como eu já disse, conto com a ajuda de cada um. Se cada um de vocês nos ajudar com 10 inscritos, rapidinho a gente chegará nos 1000 inscritos aí, e para que esse projeto possa crescer. Já queria aproveitar também e agradecer o nosso
futuro parceiro, que em breve, como o Rodrigo disse, vai estar fazendo parte aí desse projeto. De antemão, já agradeço pela confiança de estar confiando no nosso projeto. Com certeza. Agradecemos de coração. Pois é, hoje vamos começar a falar do Flamengo hoje. Vamos lá. Hoje vamos começar falando do Flamengo aí. O Flamengo aí, campeão carioca pela 16ª vez, mas o assunto hoje é Jorge Jesus. E aí eu pergunto a você, Sérgio, e ao Thiago. Foi certo a escolha do Jorge Jesus deixar o Flamengo agora? E o possível nome, estamos falando muito no Galhardo do River Plate e do Renato Gaúcho do Grêmio. Quero que vocês tenham a falar sobre esse assunto. Bom, presidente, eu acho que não, né? Porque é o seguinte, se você já tem um projeto, como o Jorge Jesus tinha na mão, né? O Flamengo, né? Um time bom, bem montado, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né? Vice-campeão mundial, eu acho que ele não fez uma escolha feliz. Eu acho que futebol, muitas das vezes, nem sempre é dinheiro, né? Eu não sei se a escolha dele foi familiar, né? Porque ele voltou para o país de origem dele. Mas, assim, aquilo que eu sempre falo, muitas das vezes você tem que estar onde você se sente bem, né? E eu acho que o Jorge Jesus, ele fez o mercado no futebol brasileiro, ele fez, com certeza, a sua história, mas eu não acho que não era o momento dele sair. Mas isso aí é uma escolha livre dele, né? Ele achou por bem deixar o Flamengo e aceitar a proposta do Benfica. E a respeito do Thiago Galhardo, seria muito interessante, né? Ver um técnico argentino trabalhando no futebol brasileiro, né? Bom treinador, diga-se de passagem. O ano passado fez uma final de Libertadores estupenda contra o Flamengo. Infelizmente perdeu o jogo em detalhe, né? Venceu o jogo por 1-0. Praticamente em 5 minutos o Flamengo decidiu a partida. Era um ano também que tudo estava dando certo, né? Então, boa sorte para o Jorge Jesus, né? A respeito do Renato Gaúcho, também é um bom nome, né? É um bom nome, um bom técnico. Ao longo do tempo aí também vem se destacando, vem feito bons trabalhos pelo Grêmio. E eu acho que também seria interessante, né, o Renato Gaúcho no comando técnico do Flamengo. É isso, Thiago. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Sérgio. As informações que a gente tem que chegam da Argentina é que o Galhardo não deve aceitar a proposta do Flamengo. A ideia dele é continuar no River até aparecer uma proposta de algum time da Europa. A ideia dele é continuar lá, pelo menos por enquanto. Fala-se muito no antigo treinador do Mônaco, que é o português, agora me fugiu o nome dele. Foi treinador do Mônaco, foi treinador do Tottenham. Falam-se muito nesse treinador, agora me fugiu o nome dele, até o final vou lembrar e vou dizer aqui para vocês. Que é hoje o favorito para assumir a vaga do Jesus. Sobre ele, eu acredito que era meio natural, já tem algum tempo, mesmo antes do início do ano, ele já estava meio que mostrando que não estava contente. Tanto é que fala-se no Rio de Janeiro que ele renovou, mas já avisando que se aparecesse uma proposta de fora, provavelmente ele aceitaria. Então isso significa que ele já não estava contente, e é natural ele aceitar, até porque é o que fala na imprensa portuguesa, que ele vai ganhar 3 vezes mais do que ele ganha hoje no Flamengo. Pois eu acredito o seguinte, eu tenho que concordar com o Sérgio o seguinte aí, quando ele fala que não era hora dele sair do Flamengo, né? Quando ele construiu já a sua história, praticamente, mas poderia ser uma história mais longa, né, com mais títulos. Infelizmente, quem vai perder com isso é o futebol brasileiro, principalmente o Flamengo. Mas, se ele fez a escolha dele aí, tipo Benfica, talvez tenha pesado o setor casa, né? Não só o dinheiro, né? Até porque eu acredito no Flamengo, ele estava ganhando bem, a diferença é pouca, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, ele vai deixar de conquistar muitas coisas no Flamengo, vai para um clube que ele não tem certeza de vai estar brigando por título lá no Portugal, né? Embora o Benfica esbanjando muito dinheiro, como já levou o Pedrinho por 20 milhões de euros, mostrou interesse no Gerson, mostrou interesse no Bruno Henrique, e eu acredito que o Benfica hoje não vai brigar de ponta a ponta com os gigantes europeus. O Flamengo na América do Sul, sem sombra de dúvida, vai brigar por grandes títulos. Essa é a escolha dele. É óbvio que o Flamengo vai querer manter a filosofia de técnicos estrangeiros, né, na minha visão.
gostou, deu certo, então tá na hora de muitos clubes brasileiros apostar nisso, técnicos estrangeiros do nosso futebol, que seria bem interessante. E o Marcelo Galhardo mostrou bem claro que não tem interesse de vir para o Brasil. O sonho dele é maior, ir para a Europa. E sabendo que o Barcelona está com o técnico pendurado, quem sabe pode ser um grande nome no Barcelona. Embora outro dia o presidente do Barcelona, em entrevista, se interessa assim no Xavi, ex-ídolo do Barça, ser o novo técnico do clube catalão. Então, e falando sobre o Renato Gaúcho, é o seguinte, é bem interessante, o Renato Gaúcho seria bacana. Outros anos aí, o Renato Gaúcho mostrou interesse sim em treinar o Flamengo. Só que aí o cara profissional vai chegar na mídia, eu quero treinar o Flamengo, me chama. Não é bem assim. Tem todo o protocolo e o salário do Renato Gaúcho é um saláriozinho bom também, diga-se de passagem, viu? É um bom técnico. O Renato Gaúcho é um treinador que já fez ao longo do tempo o mercado, né? E no Grêmio tem dado certo. O time do Grêmio não é assim, uma grande equipe como o Flamengo em termos de elenco, né? Mas é um time muito interessante. Para mim, briga também diretamente pelo Campeonato Brasileiro com o próprio Flamengo, né? Então, para mim, seria um nome muito interessante. Mas eu não acredito, Miguel, que o Renato Gaúcho saia do Grêmio, tá? Eu acho que o Flamengo vai apostar, sim, em um técnico europeu, né? Eu acredito muito que um técnico europeu vai ser o novo treinador do Flamengo. Pode acontecer que o Renato Gaúcho venha assinar com o Flamengo? Pode. Futebol, tudo é possível. Mas hoje eu não apostaria no Renato Gaúcho treinando o Flamengo. Pois seria mais fácil porque não tem multa, né? Viria só pelo salário de 950 mil reais. Eu, particularmente, eu acho muita grana para se pagar o treinador brasileiro, por mais grande momento que esteja. Eu particularmente, sou muito crítico quanto a isso. Muito dinheiro para se investir em técnico brasileiro. Você não acha, Thiago, pagar 1 milhão a um treinador brasileiro? Na verdade, o futebol está funcionando, né, Rodrigo? O futebol hoje, qualquer jogador, por mais novo que chegue, qualquer experiência que tenha tido na Europa já se fala em 1 milhão, 1 milhão e meio e tal. O Dudu, por exemplo, que saiu do Palmeiras agora, ou está terminando de fechar sua contratação do time da Arábia, saiu do Palmeiras ganhando 2 milhões e 100 mil reais. Por mais qualidade que o Dudu tenha, é muito dinheiro para o futebol brasileiro. Eu acho que pagar 1 milhão de reais para um treinador, como até para um jogador, eu acho muito dinheiro. E você falou em Dudu, até fazendo uma pergunta para você em cima disso. A mídia brasileira coloca o Dudu como hoje, na atualidade, o grande ídolo do Palmeiras. Vocês veem assim o Dudu como esse grande ídolo do Palmeiras? O Palmeiras teve grandes centroavantes, atacantes mais importantes que Dudu, talvez. Sem sombra de dúvida. O Palmeiras teve Evaí, Edmundo, Miller, Djalminha, Rivaldo. Você coloca Dudu hoje como um grande ídolo do Palmeiras? Não, eu acho o Dudu um bom jogador. Sim. Mas eu acho que não deu pra ser. Até porque ele não ganhou tantos títulos assim, né? De cabeça agora eu me lembro só dos 2 brasileiros que eles ganharam. Eu não sei se ele já estava no Palmeiras quando o Palmeiras ganhou a última Copa do Brasil. Mas eu me lembro de cabeça agora só dos 2 últimos brasileiros. Olha aí, o hino do Cruzeiro. O Dudu, para mim, presidente, só concluindo, eu acho nos últimos 3, 4 anos, sim, né? Ele tem feito a diferença no Palmeiras, né? Ele é um jogador, para mim, bom, não é nada de extraordinário, um jogador tecnicamente bom. E para mim ele vai deixar, sim, muita falta ao Palmeiras. Pois é, só lembrando que hoje no 1 contra 1 temos um grande confronto aí. Grêmio, campeão da Copa Libertadores de 1995, aquele timaço comandado por técnico Luiz Felipe Scolari, e o Internacional, campeão da Libertadores de 2006, comandado pelo Abel Braga, o Abelão, daqui a pouquinho, hein? É um duelo bem interessante. Falando de Corinthians aí, dívida após dívida, parece que tem jogador saindo aí, né? Tem jogador saindo. Então, falando, seria valores muito baixos, né? E eu pergunto a vocês, realmente está muito baixo o valor
oferecido do Atlético Paranaense pelo zagueiro Pedro Henrique, Thiago e Sérgio? Bom, o que eu penso do Pedro Henrique? Para mim não era nem para ter voltado para o Corinthians, é a minha visão. Eu acho que ele, ao se apresentar ao Atlético Paranaense no ano passado, ele fez algumas declarações de infeliz, né? Jogador que foi revelado no terrão. Eu acho que o Corinthians, pelo seu nome, pela história, pelo aquilo que representa o futebol brasileiro, merece mais respeito, né? E o Pedro Henrique, infelizmente, ele não levou isso em consideração. Para mim, não era nem para ter voltado, né? Mas para mim é uma boa proposta. O zagueiro não é mau zagueiro, um zagueiro extremamente limitado, mas está dentro da média, né? Uma proposta razoável. Para mim, vai com Deus. Eu também acho que pelo futebol dele, acho que tá num preço bom. Não vejo nada de fora do comum. Um zagueiro, como o Sérgio disse, na média. Então, acho que se não vende agora, acho que dificilmente vai aparecer outra proposta para ele. Eu acho que essa diretoria acertou. Tinha que vender, mas lembrando que ainda não tá fechado. Né? Vai depender da resposta da FIFA se o Atlético Paranaense vai conseguir ou não inscrever o jogador. Mas eu acredito que conseguiria confirmar a contratação, porque o Atlético a final, né, não é óbvio que era mais fácil o Atlético suspender a posição pela FIFA, né, no caso de Ronaldo, mas eu acredito que sim, o Atlético inspeção e logo eu acredito que a todo mês aí além do zagueiro Pedro Henrique, fala também do volante Richard, que perdeu espaço no Corinthians, né? E o Richard, eu digo assim, que jogador horroroso. Cara, o Sérgio Fernandes. O Richard, ele veio para o Corinthians, né? Era uma promessa, veio um dos jogadores que veio como promessa, né? Como o próprio Matheus Vital, infelizmente não vingou, né? Para mim, eu não acho o Richard um jogador tão ruim tecnicamente, eu já falei isso algumas vezes, mas um jogador que para mim, ele não tem condições de jogar no Corinthians, né? Não tem condições de jogar no Corinthians. Até porque, presidente, se você pegar, o Corinthians hoje tem muito volante, né? E ele não se encaixaria ali. No lugar de quem? Né? Porque o São Corinthians hoje tem o total. Gabriel. 9. Quer dizer, é muito volante. A gente tem o Gabriel, tem o Cantídio, tem o próprio Ramiro. Quer dizer, se você parar para pensar, hoje ele não se encaixa no meio campo do Corinthians, né? Então, que ele vá embora, que seja feliz, né? E é aquilo que eu sempre falo, presidente. Você tem que apostar na renovação, mas numa renovação com qualidade, tá? Muitas das vezes o jogador faz uma boa temporada em um determinado time, mas quando chega no outro não rende. Não é aquilo que o time espera, entendeu? Então, que ele vá e que ele seja feliz. Pois é, lembrando que recentemente teve 3 grandes promessas, subiram do time para o time profissional do Corinthians, né? 2 volantes e um meio atacante, né? Tem os volantes Rony Xavier e o meio atacante Renan, se você me memória aí, o Gabriel Pereira. Os moleques promissor, né, Sérgio? Juan Oliveira também, né, presidente? Juan Oliveira também, outro meio atacante, muito bom jogador. É só dar sequência, porque eu vejo aí outros clubes, tanta molecada ruim e tinha boa sequência, consegue jogar. E porque no Corinthians muitos moleques bons de bola. Na primeira dificuldade, o moleque quer emprestar para ganhar rodagem. Eu vejo o seguinte, presidente, eu acho que o Corinthians tem que valorizar mais um pouco a sua base. Porque, por exemplo, será que o Corinthians não tem um Richard na sua base? Claro que tem. Tem aí o Xavier, cara, um bom volante, um menino novo, né? O próprio Gabriel Pereira, o Corinthians precisa de um meia. Tem esse jogador em casa, por que não dar oportunidade? Gente, é necessário que as pessoas entendam uma coisa. Pelé jogou uma Copa do Mundo com 17 anos, eu gosto sempre de dizer isso, tá? Gosto sempre de dizer isso, entendeu? Pelé jogou uma Copa do Mundo com 17 anos. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência com a base e valorizá-la, entendeu? Por isso, precisa valorizar a sua base, porque através da base, ele pode até também adquirir condições financeiras para contratar bons jogadores. Não é isso, Thiago? Concordo, né? Inclusive o Xavier, se ele não conseguir jogar mais que o Richard jogou até que ficou no Corinthians, aí não tem condição. O Richard, como o presidente disse,
Eu não vou usar a expressão que o presidente usou, mas é um jogador bastante limitado. Bastante limitado. Eu acho que se o Corinthians não conseguir revelar um volante melhor do que o Richard, a gente pode fechar lá e começar tudo de novo. Tem esse. E outra coisa, como agora tem essas 5 substituições, né, permitida pela FIFA, para as federações, para atuar já valendo para o Campeonato Brasileiro também, é bem interessante, porque você vai ter muito desgaste físico por parte dos atletas, por muito tempo ficarem parados, por mais de 100 dias. Então, é bem interessante você colocar 5 moleques desses, não só no Corinthians, mas como Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Flamengo, Vasco. Depois de 5 tempos, você mexe um time ali que tem 5 garotos, pode ser grande promessa, futuramente grandes jogadores. Vai ficar bem interessante o futebol, não, Sérgio? Você tem a molecada ali correndo, querendo seu espaço, e de repente tendo a oportunidade aí. Com certeza, presidente, com certeza. É isso que eu sempre falo. Eu acho que o futebol brasileiro tem que voltar à sua origem, à sua essência. A se ter jogador do terrão, né? A se ter o antigo peneirão, né? Como se fala. Jogadores que vinham da rua, cara. Das ruas, entendeu? Eu acho que o futebol brasileiro, a essência do futebol brasileiro, se você pegar na história, os grandes jogadores que surgiram no futebol brasileiro surgiram da rua, das várzeas, entendeu? Eu acho que o futebol brasileiro tem que voltar às suas origens. Eu acho que tem que parar essa história de jogador de empresário, jogador que chega muitas das vezes no clube de futebol sem condição nenhuma, todo cheio de querer, né? A gente vê grandes jogadores aí da base do futebol brasileiro, como o Bebeto, o Rivaldo, Sócrates e muitos outros, né? A gente pode citar nomes aqui, a gente vai passar a tarde toda falando. Eu acho que o Brasil tem que voltar à sua essência. O Brasil só vai ganhar uma Copa do Mundo novamente a partir do momento que ele valorizar mais a sua base. Se você parar para pensar, presidente, tem surgido muito pouco talento no futebol brasileiro nos últimos anos, tá? Aí a essência aí do Thales Magno, do Vasco, aquele menino do Palmeiras lá, que eu esqueço o nome daquele moleque, muito bom jogador. Gabriel Verão, né? Gabriel Verão. Muito bom jogador. O próprio Gabriel Pereira do Corinthians, né? Quer dizer, tem surgido aí muito poucos jogadores, muito pouco. Eu acho que o Brasil é um celeiro de craque e ele precisa melhorar cada vez mais a sua base. Pois é, isso aí. Vamos falar de Série B agora, falar de Série B. Na opinião de vocês, quem são os grandes favoritos ao acesso em 2021? Já que o Brasileirão começa agora, na próxima semana, hoje é 8, tem a volta do Brasileirão, da Série B, e o término está programado para o final de janeiro. É de hoje a 15, vocês, né, presidente? Primeira rodada da Série B, por gentileza. Isso, perdão, eu tava achando que hoje era final do mês já. Legal, desculpa aí, tá certo. Então, eu vejo sim, o Cruzeiro, por ser time grande do futebol nacional, fez muito investimento devido à sua crise que se instalou aí nos últimos anos, não deixa de ser um grande favorito, né, Sérgio e Thiago? O Cruzeiro, né, é um time grande do futebol brasileiro que jamais poderia cair, diga-se de passagem. Eu acho que investimentos errados, né, diretorias incompetentes que fizeram, infelizmente, um péssimo trabalho e deixaram o Cruzeiro cair, como foi a diretoria do Corinthians em 2007, né? Eu acho que realmente é muito triste ver um time do tamanho do Cruzeiro numa segunda divisão, mas eu acredito muito que o Cruzeiro sobe para a primeira divisão. Eu acho que ele não passa muito tempo lá, tá? Como o próprio América Mineiro também não pode ser descartado. A própria Ponte Preta de Campinas, eu vejo a Ponte Preta também com potencial de subir para uma Série B, uma Série A de Campeonato Brasileiro, o Guarani, né? Quer dizer, tem boas equipes na Série B, que, diga-se de passagem, é muito bem disputada, não tem um grande nível técnico, mas é uma competição que tem uma boa disputa, né? Eu acredito muito que o Cruzeiro e o América Mineiro, os dois times de Minas, sobem esse ano. A única diferença que eu vejo, Sérgio, entre o Corinthians de 2007 e o Cruzeiro do ano passado é que o Cruzeiro foi roubado, né? O Corinthians houve falhas, houve erros da diretoria. O Cruzeiro não, o Cruzeiro foi roubado, tanto é que existem investigações do Ministério Público, existem investigações da polícia, existem diretores do Cruzeiro que vão ser investigados, então existe uma diferença nesse ponto. Mas como você disse, o Cruzeiro não pode estar onde está. Eu acredito que deve subir. E o ano que 2021 está aí já disputando novamente o Brasileiro, para a felicidade dos mineiros daqui da minha região. E outra coisa, falando em Cruzeiro, o Cruzeiro não vai ter vida fácil. Quem pensa que o Cruzeiro vai ser campeão com folga? E eu digo a vocês, vai ser uma série bem equilibrada, como tem sido nos últimos anos.
o Cruzeiro não vai ser aquele time disparado, né? Inclusive, já vai entrar na competição com menos 6 pontos. Já é um fator negativo, né? Você vai ter que tirar esses 6 pontos, praticamente. Quer dizer, você só vai realmente embalar a competição, você zerar. Ganhou 2 partidas, zerou. Ali começa o campeonato. Ou seja, começa o campeonato devendo. Não vai ter moleza para o CRB, não, para o Cruzeiro. Só lembrando, vai ter grande surpresa, viu? Vou dizer a vocês, o time do CSA é o mesmo time, praticamente a base do ano passado. Entendeu? Tem um treinador muito bom, o Eduardo Batista, filho do Nelson Batista. Entendeu? O CRB tá um time bem arrumadinho, bem organizadinho. Não se surpreenda, não. O time daqui vai dar muito trabalho, Sérgio e Thiago. O CRB é um time bem montado, né? Eu vejo o CSA tecnicamente um pouco melhor do que o CRB. O time do CSA é um time que também caiu ano passado, né? E manteve um elenco. Eu acho que o CSA, eu acho que também é um dos candidatos, no meu entender, a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vejo assim, por exemplo, a Série B, ela tem um teor de disputa bem equilibrado, né? Essa história de um time passar, hoje, isso acabou no futebol, né? Filho, a Série B, ao longo dos anos, ele tem mostrado um fator de equilíbrio muito grande. Pois não, presidente. Hoje, pelo equilíbrio e investimento que os times daqui fizeram, eu vou dizer a você, eu se arriscaria dizer que os dois daqui brigam pelo acesso, junto com Cruzeiro, América Mineiro, Vitória e Ponte Preta. Você esqueceu o Vitória, também, que tem montado um bom time, viu? Inclusive, contratou alguns jogadores aí. Interessante. Esses 6 times, sem esquecer do Avaí e Guarani, como você citou. Esses 8 times vão brigar por 4 vagas. A própria Chapecoense também. A Chapecoense vai brigar, não. A Chapecoense... Eu não vejo a Chapecoense como esse grande time, não, sabe, Sérgio? Eu vou muito pela história, presidente. Eu vou muito pela história, um time novo. A Chapecoense sempre foi um time organizado, né? Infelizmente, teve aquela tragédia, né? Que é inesquecível. E muita gente hoje esqueceu. Ninguém fala mais, praticamente, né? A Chapecoense, para quem não sabe, começou do zero, né? Começou do zero. É complicado. Mas eu acredito que a Chapecoense possa brigar. Porque o futebol é o seguinte, o futebol, quando tudo começa a dar errado, porque tem alguma coisa errada dentro, está sendo mal administrado. O caso do Cruzeiro aí que caiu, às vezes que não merecia cair. Aí eu volto a alguns anos atrás, quando a CBF faz suas viradas de mesa. No caso do Flamengo, 95, no ano do centenário, mudou o regulamento aí. Não foi assim, Thiago? Eu acho que essa CB vai ser uma das mais equilibradas. O Cruzeiro, que poderia ter uma vantagem um pouco maior pelo fato de ser um time que está acostumado a disputar a Série A e tal, tem essa desvantagem que você bem colocou, de que é os 6 pontos a menos. 6 pontos a menos num campeonato de extremo equilíbrio pode fazer a diferença, né? Mas a vantagem que o Cruzeiro tem é que são 4, né? 4 classifica, 4 sobe. Então a possibilidade do Cruzeiro subir aumenta por isso. Mas que vai ser bem complicado, vai. Vocês colocam o Cruzeiro assim como grande favorito a ser campeão? Eu coloco, eu coloco. Vamos, assim, no papel, hoje, assim, na teoria, por ser de maior estrutura, de maior investimento de todos os times da Série B, digamos que sim. Mas futebol, ela diz as 4 linhas. Não, isso aí é diversificar, né? Eu vejo o Cruzeiro como um grande favorito pelo tamanho, né? Pela história. Eu acho que é um time grande, é um time que impõe respeito. Agora, o grande problema do Cruzeiro é esses 6 pontos. E para você já começar com menos 6 é muito complicado. Thiago, me diga uma coisa: não houve nem recurso, o Cruzeiro não tem nem como recorrer a respeito disso aí, Thiago? Não. Quando se trata desses casos da FIFA, Sérgio, é muito difícil você conseguir recorrer. Não tem, mas se recua, mas dá negado. É igual o caso do Rony. É mais igual o caso do Rony. O setor jurídico do Palmeiras já falou bem claro. É muito difícil recorrer para que o atleta possa jogar ainda. Muito difícil recorrer. Então, mesmo que ele pague, mas é muito difícil recorrer. Agora, o caso do Atlético Paranaense, sim, o Atlético Paranaense foi vítima, é diferente. O Atlético, nesse caso, é como se o próprio Rony fosse o réu, né? Sim, Thiago, funciona? Exatamente. É muito difícil.
No caso do Cruzeiro já está definido, ele sai mesmo com 5 pontos. Inclusive, se cogitou até sair com menos 9, por causa de uma dívida que ele tinha com o William, atacante que hoje joga no Palmeiras, mas a diretoria conseguiu o pagamento para o time lá da Ucrânia e conseguiu liberar o Cruzeiro de tomar mais 3 pontos de punição. Inclusive, eu queria aproveitar e fazer uma menção honrosa à nova diretoria do Cruzeiro, que está trabalhando, está trazendo alguns jogadores para compor o elenco do Cruzeiro. A nova diretoria que assumiu aí com bastante dificuldade está trabalhando, e pelo que se ouve aqui por lá de Minas Gerais, eles estão dispostos a colocar quem lesou o Cruzeiro na cadeia para levantar o time. Eu acho que ele merece uma menção honrosa por tudo que está fazendo nesses poucos meses de gestão à frente do Cruzeiro. Parabéns à diretoria do Cruzeiro. Tomara que consiga, cara. Tomara que consiga, que eu costumo sempre falar, Thiago. Canto de vagabundo e a cadeia. E o que fizeram com o Cruzeiro foi desleal. É impossível alguém fazer com o Cruzeiro que esses caras fizeram. É como eu falei para vocês outro dia, infelizmente tem dirigentes que chegam no clube, sentam na cadeira do clube, acham que são donos do clube, acham que são maiores que o clube, e esquecem de fazer pelo clube. Isso é fato. Não é só dirigente do clube, todo clube brasileiro tem isso, infelizmente. Enquanto eles não levaram futebol a sério e respeitaram o torcedor que vai ao estádio, que compra ingressos caros, ele vai contar com essas coisas erradas no futebol. Isso que é inadmissível. Quem pede com isso são os torcedores, aquele realmente apaixonado pelo futebol, né? E a gente torce por dias melhores, não só do Cruzeiro, como do futebol brasileiro em geral. Não é isso, Thiago e Sérgio? Com certeza, presidente. Com certeza. Tomara que isso se resolva o mais rápido possível. E que o Cruzeiro volte, cara, a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou torcer por isso. É um time grande, eu acho que o time, pelo tamanho, pela história, a camisa do Cruzeiro não pode estar, no meu entender, em uma segunda divisão, né, Thiago? Exatamente, Sérgio. Lembrando ainda que o Campeonato Mineiro deve voltar no dia 26, mas com o problema dos estádios, né? Parece que o prefeito Jorge Calil de Belo Horizonte está com muita dificuldade para liberar tanto o Mineirão quanto o Independência. Acho que o Campeonato Mineiro vai ter alguns problemas com o estádio. Como aí? Faz, isso que é botar assim, faz uma sede única, até por segurança dos próprios jogadores, aqueles times menores que não tem estruturas, essa questão de isolamento, porque aí vou passar a informação para vocês, tá? Rapidinho, presidente, notando seu raciocínio. Pois não, vai lá, presidente, conclua. Seria interessante se fazer um campeonato. Já vai continuar o campeonato, daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem Sul-Americana, Libertadores. Faz um campeonato. Time grande, eu vou bater nessa mesma tecla, vou ser bem repetitivo. Poxa, time grande, vai ter a volta do estadual. O time grande, abra mão, deixa os pequenos participarem. É legal, interessante, porque daqui a pouco vai ficar um calendário, já está apertado, já está bagunçado. Vou dar um exemplo aqui no futebol de Alagoas, por exemplo. Está prestes para voltar agora no final do mês. Com CRB e CSA na Série B. Como vai fazer esse campeonato estadual começando agora no finalzinho do janeiro, faltando uma rodada, duas rodadas para terminar a primeira fase, depois vem o mata-mata. Poxa, faz um jogo aqui, faz os jogos restantes, sede única, pega o Estado de Pelé, faz todos os jogos aqui, e será bacana, porque tem os times do exterior, tem a questão de logística, questão de segurança, essa questão do Covid. Melhor, fica mais interessante. Vocês não acham assim ou eu estou falando demais? Não, com certeza, presidente. Eu quero só falar uma coisa para você, desculpa ter tomado seu raciocínio, presidente. Porque eu peguei um dado ontem absurdo, cara. Inclusive, eu fiquei muito revoltado. Porque o amante do futebol, quem gosta do futebol, não pode, não suporta um negócio desse. Um campeonato paraibano ia ter prosseguimento hoje com uma rodada de CSP e Sport Campinas. O que aconteceu, presidente? O CSP já praticamente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paraibano e contratou apenas 16 jogadores. Por ironia do destino, foi feito um teste ontem. Dos 16 jogadores, constataram 8 com coronavírus. Ou seja, o jogo do CSP que ia acontecer com o Sport Campinas foi adiado para
para uma data indeterminada. Até agora ninguém sabe para quando vai acontecer essa partida. Quer dizer, uma coisa absurda, cara. O time tem um elenco de 16 jogadores e 8 jogadores constatados com o coronavírus. Quer dizer, cara, não tem a menor condição. A Paraíba que tem aumentado aí assustadoramente também o número de coronavírus e de mortos. Quer dizer, e você se pensar em futebol num momento desse, cara, isso é no mínimo indecente e imoral. Eu não vejo, sinceramente, eu me sinto envergonhado com uma coisa dessa. Eu acho que o futebol brasileiro deveria ser repensado para 2021, cara, porque não tem condição, por exemplo, não tem condição, tá? Só isso. Pois é complicado. É complicado mesmo porque a gente vê os casos aumentando e, infelizmente, nem todo mundo tem ajudado o próximo, isso é verdade, né? Muita gente na rua sem máscara ainda, mas, enfim, isso aí não cabe a gente. Tá falando sobre isso aí, tem as autoridades competentes para estar à frente do caso. Só lembrando, na próxima live vai estar aqui dois convidados especiais, né? Dois convidados, um azulino e um regatiano, isso mesmo, vai debater um pouquinho sobre o futebol de Alagoas, com o Alex e o Alexandre, falando de futebol. O Alex azulino e o Alexandre regatiano, com certeza estão assistindo a live, quero mandar um abração todo especial, e vamos entrar em detalhe, conversar com eles depois no nosso grupo, para na próxima live estar com eles aqui debatendo sobre o futebol de Alagoas, em especial CSA e CRB. Grande abraço. Bom, vamos lá na sequência, vamos falar de Série A. Vocês aí, a primeira pergunta que todo mundo já sabe, o Flamengo vai ser esse time imbatível? É o time a ser batido? O Fluminense provou aí que dá para encarar o Flamengo de igual por igual. É isso, Sérgio e Thiago. Bom, eu acho que o Campeonato Brasileiro esse ano ele vai ter um certo equilíbrio, né? Tem mostrado isso. E tem algumas equipes aí que estão contratando, né? Em um nível técnico até razoável, né? Eu acho que o Flamengo é um candidato fortíssimo ao título brasileiro, como qualquer competição que ele venha disputar. Pelo elenco, pela qualidade do seu elenco. Não sei se o Jorge Jesus, que foi embora, vai levar alguns jogadores do Flamengo para o próprio Benfica, não sei como é que vai ficar essa situação. Eu acredito que o Flamengo vai perder jogador, sim, na janela da Europa, que vai se abrir em breve, né? Eu acredito aí, no mínimo uns 3 ou 4, o Flamengo vai perder, inclusive o Gerson. Também é um dos jogadores que podem sair, né? Como o próprio Arrascaeta, que já foi cogitado. A gente tem que aguardar para ver. A gente não sabe como vai ser esse Flamengo aí para o Campeonato Brasileiro. Mas analisando e contextualizando de uma maneira geral, eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser um pouco mais equilibrado do que o ano passado. O ano passado, infelizmente, o nível técnico do Campeonato Brasileiro foi muito fraco para mim, né? O Flamengo nadou de braçada. A equipe que poderia ainda complicar um pouco foi o Palmeiras, mas que jogou muito mal, né? Muito mal também o Campeonato Brasileiro. No meu entender, eu acho que o Flamengo é candidato sim ao título, mas ele vai ter uma certa dificuldade, né, Thiago? Eu acredito que deve ser mais equilibrado, mas eu queria aproveitar e fazer uma menção também ao Atlético, né? Que está montando um time bastante interessante. E eu acho que junto com o Palmeiras deve brigar aí pelo título brasileiro junto com o Flamengo. E sempre aparece uma grande surpresa, né? Todo campeonato brasileiro tem uma surpresa. O Corinthians quer esperar um pouquinho mais para ver. O São Paulo vinha melhorando na mão do Fernando Diniz. Pode ser um time também que pode brigar. Enfim, tem bastante times que podem aí esse ano brigar pelo título. Mas eu diria na minha opinião, deve brigar pelo título Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, e eu deixo o Inter e o Grêmio como possibilidades também. Eu acho que o Corinthians não pode ser descartado. Eu vejo o time do Corinthians nesse segundo semestre. Tem feito aí algumas contratações, né? Tem feito o próprio Léo Natel, que é um bom jogador. Tem a volta do jogo, tem que ser levado em consideração. Não sei se o Corinthians vai trazer um meia, né? Eu espero que o Corinthians traga um meia. Eu quero aguardar um pouco mais o trabalho do Thiago Nunes, né? Eu acho que essa parada, por ironia do destino, ela não foi tão ruim para o Corinthians, né? Não foi tão ruim. Eu acredito muito ainda que o Corinthians ainda pode, se ser campeão brasileiro, eu não sei, mas eu acho que ele ainda pode ainda fazer uma boa campanha, e quem sabe aí uma Libertadores. É isso, presidente? Não, eu vejo assim, a parada para os grandes, talvez tenha sido melhor para o Corinthians, porque realmente estava num momento muito difícil, né? Um time desorganizado, um time totalmente desorganizado, sem padrão tático, sem jogador querendo correr, sem vontade de jogar. Eu digo a vocês, aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: vocês já acham
O Flamengo vai ser aquele time imbatível do ano passado? Ou os clubes já sabem a forma de como jogar, então vai ter que mudar alguma coisa diferente? Eu acho que os clubes já sabem. Eu acho que os clubes já conhecem a forma de jogo do Flamengo. Repito, ele é favorito ao título brasileiro. Claro que é favorito, não dá para você descartar. Mas eu não acredito que ele vai nadar de braçada esse ano, como nadou ano passado, né, Thiago? É difícil falar do Flamengo agora porque a base tinha sido montada em cima da cabeça, da forma de jogar, e foram jogadores, a maioria deles foram escolhidos pelo Jorge Jesus, né? Agora ele saindo, chega outro treinador, com outra filosofia, com outra forma de trabalho. Se você for parar para pensar no time, nos jogadores, o Flamengo é um dos favoritos, mas é difícil agora, porque o time já estava acostumado com o Jorge Jesus, já conhecia suas formas de trabalho, e de repente chega um outro treinador com outra cabeça, mas como o Corinthians que vocês falaram, estava acostumado com aquele estilo Carille de ser, e de repente chega o Thiago Nunes com outra cabeça, um time mais para frente, até os jogadores assimilarem isso aí, vai um tempo, né? Então, hoje é difícil até garantir alguma coisa do Flamengo por causa disso. E falar em Carille, que vai um pensamento. Será que um treinador que poderia assumir o Flamengo não seria o professor Carille? Fora de cogitação, fora de qualquer cogitação. Eu também não acredito nessa possibilidade. Quase impossível. Eu também acho, porque assim, até porque o torcedor do Flamengo, com aquela preguiça do Carille, ele não iria aceitar de maneira nenhuma. Eu acho que não ia dar certo. No meu entender, não ia dar certo, tá? Eu acho que o Flamengo, a filosofia de jogo do Flamengo é outra, né? Um time que joga para cima, para frente. Eu acho que o treinador que se encaixaria no Flamengo hoje, não sei se ele tem bala para trazer, seria o técnico aí do Atlético Mineiro, me fala a memória agora, como é o nome, presidente, me corrija, por favor. Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, né? Eu acho que o Jorge Sampaoli hoje cairia como um aluno desse time do Flamengo. Não sei se ele tem bala para pagar a multa rescisória, né? A multa é 18 milhões de reais. Além de ter bala, como o dirigente do Atlético falou, eu acredito que ele não vai querer sair, porque ele montou o time dele, ele fez o projeto, a diretoria fez o esforço, foi lá buscar os reforços. Então, quando você faz um projeto, você tem a convicção, o otimismo, vai dar tudo certo, porque você está lá do início, diferente. Mesmo você pegando um time já montado, um time massa, um time do Flamengo, mas é difícil você, porque vai ter peças que você talvez não queria estar ali. Quer dizer, não é legal você chegar lá e querendo ou não, vai ter alguém que não vai querer no elenco, vai chegar para dentro de olha, não quero contar com esse nem com esse, traga outras peças. Então, eu não acredito nessa de o Flamengo querer o São Paulo. E segundo informações da imprensa mineira, ele já teria dito que não, que exatamente como o Rodrigo disse, que montou o projeto, que está fechado com o Galo para buscar o título brasileiro, que o Galo não ganha desde 71. Beleza, vamos lá para o nosso quadro 1 contra 1 de hoje. Um contra 1 de hoje. Temos o Grêmio campeão da América de 1995 e o Internacional campeão da Libertadores em 2006. Começando pelos goleiros. No Grêmio tinha o Danley, pelo Internacional, Klemer. Bom, o Danley, goleiro excepcional, né? O próprio Klemer, mas eu, tecnicamente, de goleiro para goleiro, eu gostava mais do Danley. Goleiro mais arrojado, né? Inclusive, eu acompanhei muito da carreira do Danley. Eu acho que o Danley, para mim, é mais goleiro do que o Klemer. O Klemer é um bom goleiro, mas eu fico com o Danley. Eu também, eu fico com o Danley. O Danley, sem sombra de dúvida, é mais goleiro que o Klemer. Mostrou mais uma regularidade durante a sua carreira. Para mim, Danley. Vamos lá, vamos para lateral direito. Lembrando que o lateral do Grêmio, lateral fantástico de seleção, trata-se de nada mais, nada menos que Arce, pelos Internacional, o Ceará que conseguiu parar Ronaldinho Gaúcho em 2006. Mas eu fico com Arce. Com certeza, Arce, eu acho que tecnicamente o lateral do Internacional, o Ceará, bom jogador,
mais sasse, muito mais técnico. Foi um dos grandes laterais também que militou no futebol brasileiro. Ah, sem dúvida. Pra mim, acho que um dos maiores batedores de faltas que eu vi jogar. Um baita jogador. Acho que por toda a qualidade do Ceará, fez um grande jogo naquela final daquele Mundial, mas pra mim, Arce. Eu sou o Beck, aquele Beck também jogava muita bola. Eu gostava muito do futebol dele. Eu assistia, eu gostava do futebol. Rivarola, do lado do Internacional, Bolívar. Eu fico com Rivarola. Rivarola mais jogador que o Bolívar, sem sombra de dúvida. Rivarola tecnicamente muito bom. O Bolívar, bom zagueiro também, o Bolívar, mas Rivarola, sem dúvida. Gostava muito do Bolívar, mas Rivarola era um zagueiro mais clássico, um zagueiro mais qualidade. Pra mim, Rivarola. Quarto zagueiro, Adilson pelo Grêmio, Fabiano Heller pelo Internacional. Se zagueiro, eu prefiro o Adilson, era mais jogador que o Fabiano Heller, sem sombra de dúvida. Gostava muito do Fabiano Heller, também, bom zagueiro, tecnicamente, tinha uma boa saída de jogo, mas Adilson com certeza mais jogador. Pra mim, até agora, é mais fácil. Adilson. Vamos para o lateral esquerdo. Lembrando que o lateral esquerdo era do Grêmio naquele ano, o Roger, hoje treinador do Bahia. E pelo lado do Internacional, Jorge Wagner. Briga boa. Eu fico com o Jorge Wagner, mais técnico do que o... Foi não, presidente. Eu fico com o Jorge Wagner. Eu fico com o Jorge Wagner também. Apesar de fazer uma menção rosa ao Roger, né? Bom jogador, diga-se de passagem, mas Jorge Wagner, para mim, mais jogador. É uma escolha difícil. Gosto muito do Jorge Wagner, mas me lembro do Jorge Wagner mais jogando como meia. Jogou inclusive no São Paulo, no Corinthians, como meia. Eu acho que por ele ter se estabelecido como lateral, eu vou de Roger. Primeiro volante, pelo time do Grêmio, tinha o Sergipano Dinho. E do lado do Internacional, tinha o Edinho. Eles têm o futebol bem parecido, tecnicamente. A gente é um grosso mesmo de marcar, desarmar mesmo os meus adversários. Mas eu fico mais com o Dinho. Bom jogador, Dinho, mas eu, nesse tempo de jogar, por exemplo, eu achava o Edinho do Internacional um pouco mais técnico. Tinha uma melhor saída de jogo, tocava melhor a bola. Edinho do Internacional. Eu vou ficar com o Edinho, mas lembrando que Edinho era volante e valente, batia bem. Mas batia só uma beça, mesmo assim, mesmo ele sendo um jogador bastante viril, Edinho. Segundo volante, aquele camisa 8. Pelo lado do Grêmio tinha Goiano. Pelo lado do Internacional, Fabinho. E aí? Bom, presidente, essa aí eu acho que vai ter um pouco mais de equilíbrio, né? Fabinho, bom jogador, mas eu fico com o Goiano, cara. Eu gostava muito do futebol do Goiano, muito técnico, o jogador também tinha uma boa saída de jogo, o Goiano. Muito bom jogador. Ele não era jogador faltoso, jogador bastante regular, jogador bem disciplinado, diga-se de passagem. É um cara realmente um excelente jogador mesmo, Goiano. Também boto no Goiano. Confesso que nessa posição eu me lembrava muito pouco. E aí quando a gente foi definir o nosso 1 contra 1 de hoje, eu fui recorrer ao Santo YouTube, né? E pelo que eu vi dos dois jogadores, Goiano. Certo. Vamos para o nosso primeiro homem de meio de campo. Pelo lado do Grêmio, nós tínhamos Arilson. Arilson era bom jogador, viu? Arilson. E lá do Internacional, Tinga. E aí, Sérgio? Arilson, mais jogador que o Tinga. Uma menção rosa pro Tinga também, bom jogador tecnicamente. Inclusive também batia muito bem na bola, né? Mas Arilson, para mim, mais jogador. Também fico com o Arilson, não tem nem o que discutir.
Rapaz, eu já diria que não é uma discussão interessante. Gostei muito do futebol do time. Principalmente naquele Internacional de 2005, que quase foi campeão brasileiro. E tem muita gente que diz que é o campeão brasileiro legítimo, né? Eu gostei muito do futebol do Tinga. Como vocês dois foram de Arilson, eu vou de Tinga. Tá certo. Vamos pro nosso, aquele maestro, aquele camisa 10. O time do Grêmio tinha um bom jogador naquele momento, hein? Carlos Miguel. E do Internacional, outro jogador cracaço, Alex. Briga boa. Carlos Miguel jogava demais. Eu acompanhei muito a carreira do Carlos Miguel, mas desculpa, cara, Alex. Eu vou ter que concordar com o Sérgio também. O Carlos Miguel jogava muita bola. Eu lembro o garotinho lá em Pão de Açúcar, fazia gosto. Pra falar de Grêmio, eu ia assistir, porque eu gostava daquele time de 10, aquele canhotinho, né? Cara clássico, mas o Alex jogou muita bola também. Fico com o Alex. Vai, Thiago. Também é bem difícil, hein? Gostava muito do futebol do Carlos Miguel. Lembro que quando eu menino nessa época aí, eu era doido pra ver Carlos Miguel jogando no Corinthians. Eu não tive esse privilégio. Já tive o privilégio de ver Alex jogando no Corinthians, campeão da Libertadores de 2012. Mas eu acho que eu vou de Alex. Vamos lá, vamos ao nosso ataque. Aquele travante, aquele camisa 9. O time do Grêmio tinha aquele time do Grêmio tem aquele cara que sabe fazer gols. A bola chegasse nele, ele fazia. Jardel. E do Internacional tinha outro grande jogador, Fernandão. Cara, eu inclusive acompanhei muito a história do Jardel, né? O futebol do Jardel, bom jogador, inclusive letal no cabeceio, mas eu era fãzaço do Fernandão. Eu acho que de saudosa memória, né? Um grande jogador, para mim, Fernandão. Dentro da área, os dois sabiam fazer gols como ninguém. Mas quando sai da área, o Fernandão era mais técnico. Então eu fico com o Fernandão. Acho que talvez a escolha mais difícil, hein? Porque o Jardel, como você disse, fora da área ele era tinha menos qualidade, mas dentro da área ele era, principalmente por cima, ele era, e você tinha a Arce cruzando, ele... Vocês dois foram de Fernandão? Fernandão. Isso. Então, eu vou de Jardel. Vamos lá, outro atacante para fechar aqui. Do lado do Grêmio tinha um baixinho que fazia muitos gols, hein? Paulo Nunes. No Internacional, Rafael Sobis. Confuseiro Paulo Nunes, né? Gostava de uma confusão, rapaz. Mas jogadoraço. Jogou muito também com a camisa do Palmeiras. Jogou muito também com a camisa do Palmeiras. Paulo Nunes, para mim, sem dúvida. Chegou no Corinthians praticamente no final de carreira, né? Mas, realmente, como eu falei pra vocês, fazia muitos gols. Era chato, polêmico e tal, mas dentro das quatro linhas, resolveu. Paulo Nunes também. Eu gosto muito do Sobis, mas acho que aí não dá. Paulo Nunes. Lembrando que temos um gremista no grupo lá, no grupo da marca do pênalti, chama-se o Nilberto, é a flamenguista, o gremista Nilberto. Que bom. Então, ficou assim a seleção: Danley, Arce, Rivarola e Adilson, Jorge Wagner. Meio de campo, Edinho, Goiano, Arilson e Alex. No ataque, Fernandão e Paulo Nunes. Vamos para o técnico: Filipão, de 95 ou Abel Braga, de 2006? Abel Braga. Não gosto do Filipão, assim como técnico. Para mim, treinador extremamente limitado. Eu acho que ele ganhou o que ele ganhou porque pegou bons times. Nunca gostei do trabalho do Filipão, como também nunca neguei para ninguém do trabalho do Carille. Para mim, Abel Braga. Ficou com o Sérgio naquele ano, realmente, o Filipão estava surgindo para o futebol nacional aí. Ele tinha sido campeão pelo Criciúma. Fico com o Filipão. Beleza. Puxa vida. Puxa vida. Eu vou de... Bora, pai. Tá difícil. Você é o desempate, porque tá 1-1. Tá 1-1? É.
Não, Tá, o presida foi de Filipão? Filipão. Isso. Tá 1-1. Eu vou com muita Talvez dificuldade para escolher, mas eu vou de Abel Braga. Tá certo. Então a seleção ficou Abel Braga como técnico. Isso. Bom, meus amigos, é por aí, né? Mais uma vez, vamos lá, vamos agradecer nossos amigos que acompanham a gente. Pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhe o nosso link, vai lá no YouTube, na Marca do Pênalti, vai no Facebook, Thiago Freitas. Alguém tem alguma colocação a fazer? Bom, presidente, eu gostaria apenas de agradecer, né, por ser inscrito no nosso canal. Graças a Deus, aos pouquinhos a gente está chegando lá, né? Quero pedir a vocês também que compartilhem nosso link, que nos ajude nesse projeto, né, no canal da Marca do Pênalti. É um projeto novo, é um canal que vai falar de todos os clubes do futebol brasileiro. Inclusive, gente, tá chegando aí o Cartola FC, tá? A gente tá com um projeto aí, se Deus quiser, de dar dicas também do Cartola. A gente vai ter a liga do canal, né? O time do canal. E a gente conta aí com o apoio e a colaboração de todos vocês. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso link e nos ajude nesse nosso novo projeto. Né, Thiago? O Sérgio tá fazendo os spoilers. Mas é guardar a surpresa para os nossos amigos, mas o Sérgio contou os spoilers, então é isso já mesmo, tem que Sérgio, esquentar, já tem que fazer o esquenta. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, pedir novamente que se inscrevam no canal e obrigado a todos. E em breve estaremos juntos aí falando mais um pouquinho do nosso futebol brasileiro e mundial. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Pois é, meus amigos, quero agradecer pelo carinho de vocês aí, agradecer o nosso grande SF e o TF, junto com o RF. Essa parceria aí. Tá? Isso eu tenho a agradecer primeiramente a Deus, agradecer a vocês que abraçaram a ideia do projeto comigo também. Então, e sem sombra de dúvida, você que vai nos inscrever, que vai compartilhar e colaborar com o nosso trabalho, nosso projeto, a nossa ideia. Um grande abraço, um beijão no coração. A gente se encerra aí com homenagem ao grande Ayrton Senna do Brasil. Ao vivo é assim, ao vivo, a internet